Imagina que você tá voando na empresa em que você trabalha. Aquela promoção que você sempre sonhou tá quase chegando. Porém, seu chefe te dá o último teste pra ver se você vai conseguir o aumento de salário. Tomar a casa de uma bruxa cigana que não pagou financiamento em dia. O problema é que a taralhoca aí manja das bruxarias do death metal e, contrariada, decide te amaldiçoar com Lâmia, um demônio do andar de baixo que vai te atormentar por 3 dias antes de te arrastar pro inferno. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Arraste-me para o Inferno, filme lançado em 2009 e que eu vou te ensinar a sobreviver e obviamente não ser arrastado pra lá. Porém, antes de pular pro vídeo, já arrasta o seu precioso dedinho até o like e me dá essa moral. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia há décadas no passado, mais precisamente na Califórnia. Uma família de imigrantes leva um garoto até uma curandeira barra médium barra espantadora de capirotagem chamada Sean Sandina. Sean é mexicano ou chinês, essa dane-se, vou chamá-la de Dina. Os pais do garotinho disseram que o leite com pera aí simplesmente decidiu roubar um colar de uma caravana de ciganos, o que na minha humilde opinião é a ideia mais idiota que alguém poderia ter nessa vida. E olha que eu tô incluindo a galera que mistura mentos com Coca-Cola e os trouxas que se penduram nos prédios pra fazer selfie. Marque bem as minhas palavras neste vídeo. Nunca, vou repetir, nunca atravesse o caminho dessa galera. Nunca. Enfim, os pais tentaram devolver a miçanga pro povo sinistro, mas eles não aceitaram. Tina pergunta quando isso aconteceu, e os pais respondem que foi há 3 dias atrás, e que desde então o hermanito aí começou a falar que algo estava o atormentando, e que a situação só vem piorando. Resumindo a obra, a curandeira tenta espiar o encosto do moleque, mas infelizmente já é tarde, pois uma entidade overpower chega na casa e esbofeteia os pais do moleque. O que eu tenho que dizer aqui é uma boa lição pra eles não errarem com o próximo filho, que o casal vai ter que encomendar, porque esse aí é arrastado pro inferno. É aí que Dina desce dos tamancos e jura que um dia ela terá sua revanche contra a entidade capirotesca. O filme então pula décadas pro futuro, e é aí que conhecemos a adorável Christine, uma garota que foi criada na fazenda, que a deixou com um sotaque caipira não muito bem visto pela galera snob de LA, ou Los Angeles para os leigos. Eu acho que eu fui um pouco snob agora. Esquece isso, porque entre exercícios de fonoaudiologia pra parar de falar porta e porco, ela conheceu seu então namorado chamado Clay Dalton, ou melhorando o nome dele se você juntar as palavras, Clayton. Clayton é interpretado pelo grande Justin Long, o mesmo ator que protagonizou o primeiro filme de Olhos Famintos e Noites Brutais, 2 filmes que já deram as caras aqui no canal e que eu vou ser gente boa o suficiente de colocar na descrição deste vídeo pra vocês assistirem depois. Então lembra de arrastar pra baixo. O YouTube, eu não tô falando de você ir pro submundo conhecer o chifrudão não. Enfim, Clayton é filho de galera bacana, o que significa que a mãe dele não tá nada afim de conhecer Christine, justamente por ela ter vindo de um lugar humilde, mas calma que eu já volto nessa parte. A propósito, Christine trabalha em um banco e recentemente o cargo de assistente de gerente ficou disponível, o que pode tornar a garota mais digna da afeição da sogra. O problema é que ela tá disputando essa vaga com Stu, um funcionário recém-contratado, mas que conhece profundamente técnicas milenares de alisamento de saco, que é exatamente o que ele faz com o chefe deles, nesse caso o Sr. Jax. Em mais uma segunda-feira melancólica, vemos Christine analisando empréstimos bancários, até que ela conhece a adorável senhora Ganush, uma imigrante cigana que veio lá dos cantos obscuros do leste europeu. E eu nem vou revelar quantos pesadelos eu tive com essa personagem quando eu era apenas um garotinho de 17 anos. No entanto, apesar das expectativas, a senhora Ganush chega na moralzinha e pede gentilmente que Christine dê mais um tempinho pra ela pagar a parcela do financiamento de sua casa. A tia dos lenços aí fala que sempre pagou o carnezinho em dia, mas depois que perdeu seu olho, ela não conseguiu mais trabalho, o que me leva a pensar nessas horas. Ela por acaso trabalhava num stand de tiro ou coisa parecida? A nossa heroína é bem sincera e diz que não pode estender o prazo, já que isso foi concedido 2 vezes antes desse novo pedido. Porém, a senhora Ganush diz que ela não tem pra onde ir se perder a sua humilde residência, ou mais ou menos isso. Colocou sua neta como referência, talvez possa ficar com ela. Não quero ser um peso pra ela. Esquece isso, porque Christine vai verificar com o patrão se pode conceder mais uma extensão de prazo. Porém, ele olha bem em seus olhos e diz: se você realmente quiser a promoção, pode dizer pra aquela velha doida, tu casa não és, mas tu caça. Na verdade, o cara explica que Christine até poderia fazer uma exceção e rolar o pagamento pro futuro, mas isso poderia colocar Stu na vaga em aberto. Obviamente, pensando nos boletos pra pagar e no conforto que deve ser uma cama super king size, ela nega o pedido da senhora Ganush, deixando a mulher chorando as pitangas, a ponto de se
ajoelhar e implorar para que a bancária reconsidere a decisão. Porém, Christine tá obstinada e nega mais uma vez o pedido da mulher, o que tira a paz de espírito de Ganush, que vai pra cima da jovem. É aí que a segurança chega no local e retira a mulher da agência. Contudo, essa comoção coloca a Christine no radar do patrão, que a considera a primeira opção pra ser a sua assistente. Até aí tudo bem, mas mano, se fosse eu nessa situação, eu jogaria a batata quente pras mãos do Stu. Acompanhe o meu raciocínio. Antes de falar sim ou não, eu fingiria uma falta de ar, algum esquema que me mandasse pro hospital antes de falar com meu chefe. Dessa forma, o único funcionário disponível na agência seria o meu concorrente, que nesse caso estaria muito ferrado, pois teria que negar a extensão do prazo. Como isso não acontece, Christine bate o ponto e vai até o seu carro no estacionamento. O problema é que a senhora Ganush passou uma temporada no Rio de Janeiro e aprendeu a furtar umas paradas, já que ela entra no carro da garota com a maior facilidade do mundo e espera a Christine lá. É aí que a véia doida ataca a garota, a deixando bem machucada, porém a menina consegue engatar o carro e bate em outro veículo de propósito, fazendo a senhora Ganush reconhecer a importância de usar cinto de segurança. Essa era a hora de Christine finalizar o serviço, pois a mulher endividada estava em defesa nesse momento. Uns 5 chutes no coco dela provavelmente resolveria o problema, mas não, porque Christine dá apenas um, expulsando a mulher para fora do carro. Nessa hora, Christine também poderia ter dado fora de lá a pé, já que eu tô presumindo que o motor do carro foi pro beleléu, mas não. Como Christine não tira o rabicó do banco, vemos a senhora Ganush quebrando o vidro com uma pedra e arrastando a donzela em perigo para fora do carro. É aí que a garotinha bate a cabeça e fica meio grogue, o que abre a defesa dela para que a mulher do mal arranque um botão do casaco dela e o amaldiçoe com a palavra lâmina. A véia doida então simplesmente devolve o botão para Christine e mete o pé de lá. Algumas horas depois vemos ela acordando e chamando a polícia, sendo que Clayton aparece por lá também para oferecer o seu braço para a garota chorar. No entanto, Christine acredita que algo de errado não tá certo e se vê na frente de uma loja de objetos místicos. Ela pede que Clayton a acompanhe, já que Christine quer que o vidente de lá leia a sua sorte. O cara diz que pode sentir algumas vibrações no ar e que isso pode dar vislumbres do passado e do futuro da pessoa, talento esse que ele pode oferecer a Christine pela bagatela de apenas $60. Aí eu gosto de dinheiro. Clayton, por outro lado, é o cético da relação e acha que tudo aquilo não passa de um quadro de sensacionalismo do programa do Gugu. Porém, o vidente tá sentindo o cheiro de estrume capetal e vê o demônio que agora assombra Christine. O cara diz que não pode prosseguir com a leitura e até mesmo se propõe a devolver a grana pra ela. Se fodeu. É durante a noite que o bicho pega, já que Christine mora sozinha e decide fazer um bolinho de fubá cremoso. O problema é que o bode do capiroto aproveita pra fazer a boquinha e atormenta a nossa heroína, o que acaba nesse sopapo doloroso. Christine liga pro Cleitinho, que chama a polícia, e aí quando os tiras diz que a garota provavelmente alucinou a situação devido ao estresse depois do ataque, e o namorado dá a ideia dele dormir lá. Eu tô cansado, com fome e muito carente. Infelizmente, Christine não vai ter o sono de princesa que ela merece, já que a senhora Ganush volta pra espalhar mais nojeira e passa a bicheira pra garota ao dar uma escarrada nela. Contudo, isso não passava de um pesadelo cavernoso e Christine vai trabalhar no banco no dia seguinte. E aí que vemos o patrão pedindo pra que ela ensine Stu a fazer as paradas do banco, o que me leva a pensar nessa hora. Se esse cara não sabe porcaria nenhuma, como raiz ele tá disputando a mesma vaga que ela? Isso não faz o menor sentido. Esquece isso, porque no meio do treinamento, Christine tem visões com um lindo trabalho de manicure feito nas mãos de Ganush e fala pra Stu se afastar dela. É aí que o Sr. Jax resolve acalmar a garota, porém percebe que a umidade do clima tá bem baixa, já que tá saindo groselha pelo nariz dela, o que logo se torna o festival da sangria quando a parada jorra no patrão. E eu acho que a promoção não vai rolar pra ela não. Ela então decide ir até a casa da vovó maligna negociar uma trégua com o capeta, mas descobre que a mulher partiu dessa pra pior, sendo que a informação não vem da melhor forma possível, já que ela tromba no presunto e o caixão cai em cima dela dando um banho de Billy caprichado. Que nojo. Christine se desespera e volta pra loja do pai de Nar, que explica que ela tá sendo assombrada por Lâmia, um dos demônios mais casca-grossa do andar de baixo. Essa entidade tem por prática atormentar a vítima por 3 dias, antes de arrastá-la pra sentar no colinho do tinhoso. Ele então pergunta se Christine andou brincando com alguma tábua de Ouija ou praticando rituais capirotescos, o que ela nega. É aí que ela se liga que a senhora do mal tinha entregado o botão pra ela, depois de ter dado uma baforada nele. O pai de Nar então explica que a entidade tá amarrada a esse objeto, e que de nada vai adiantar jogar a parada na churrasqueira ou perder o botão por aí, já que Christine ainda será a dona dele. Basicamente, o jeito de se livrar do bode maligno é dando o botão pra alguém, sendo que bastava Christine escolher uma pessoa vida torta pra receber a oferenda. Porém, o vidente diz que isso não será necessário, já que eles podem tentar uma parada mais light, o que nesse caso inclui o sacrifício de um pet, algo que Christine possa usar pra trocar pela sua alma. Não.
A garota, por outro lado, fica revoltada e diz que apoia a causa animal e que não vai sacrificar um serzinho inocente. Contudo, o pai de Ná afirma que ela vai mudar de ideia quando o chicote estralar. É aí que ele diz pra garota usar uma galinha, mas mesmo assim ela se nega a fazer isso. Olha só, essa garota veio de uma fazenda, um local onde vários animais eventualmente vão ser abatidos pra servir de degustação pro ser humano, correto? Custava ela ter passado lá e pegado uma galinha pra Cristo? Ou, nesse caso, pro chifrudão mesmo. Outra coisa que ela poderia ter feito era ter se trancado numa igreja por 3 dias, que era justamente o tempo que o bode maligno ficaria atormentando a garota. Acompanhe o meu raciocínio. Algum tempo atrás eu derrotei A Hora da Sua Morte, um filme onde a protagonista tinha que provar que o capitão era mentiroso. Dessa forma, a maldição que ele colocou não seria concretizada, provando que o seu apelido de pai da mentira era falso, já que ele tinha caído em uma. Isso também seria aplicável para esse filme em questão, pois se a maldição do Lamia falhar e Christine conseguir enrolar o bode por 3 dias, então o capeta será o mentiroso da vez, já que ele não conseguiu fazer o seu trabalho no cronograma planejado. Portanto, esse fracasso desmentiria a profecia e o prazo dela também, basicamente anulando o efeito da maldição. Como o bode não pode entrar em solo sagrado, esse local aí seria ideal para Christine passar os 3 dias em segurança, mas não, ela volta para casa e é levada para um tour aéreo pelo bode, ficando desesperada a ponto de mandar o seu lindo gatinho pra vala. Que filha da p... Eu sinceramente não tô querendo salvar essa baranga agora, mas como é meu trabalho, segue o jogo. Christine pensa que a entidade aceitou a oferenda e finalmente é chegado o momento de conhecer a sua sogra. O problema é que a mulher acha que Christine é meio burrinha e não liga muito pra ela no primeiro momento. Porém, a garota revela que tá tentando trazer uma importante empresa pro banco dela, o que com certeza vai garantir que ela seja promovida. Isso acaba cativando a atenção da mulher frígida e ela até dá uma moralzinha pra nora. No entanto, o rolê tá prestes a ficar bem louco, já que Christine alucina novamente e vê o Frajola batido por ela sendo expelido do bolo que ela tinha levado, sinalizando que o trato feito na verdade não foi aceito por Lamia. Isso deixa a garota surtada a ponto dela sentir uma pressão infernal na cabeça e gritar com a própria sogra, o que com certeza não vai garantir a benção dela. Cala a boca, velho dos infernos! Christine então chora as pitangas em casa e pede ajuda do pai de Ná, que diz que conhece uma tal mulher que pode praticar um exorcismo, tirando o encosto dela. O problema é que o serviço não é de graça e custa $10.000. Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. A garota fica desnorteada com a quantia e pede um adiantamento da promoção pro Sr. Jax, que infelizmente entuba na garota e diz que Stu conseguiu trazer aquele tal cliente que ela tava tentando e que agora o seu colega vai ganhar a promoção no lugar dela. Christine então perde as estribeiras e decide vender todos os seus pertences para pagar o ritual. Enquanto ela dá uma olhadinha na garagem para saber o que pode vender, ela é novamente atacada por uma visão da senhora Ganush. Pra sorte dela, a garota sai ilesa, já que tinha um peso estilo aquele desenho do coiote do Papaléguas, que ela solta para afundar a cabeça da danada. Que merda, hein? Mesmo colocando todas as moambas no enjoei, ela percebe que o dinheiro levantado não dá nem pra pagar a mesa branca. E agora eu me pergunto, será que ela não poderia ter pegado um empréstimo no banco? Eu acho que o score dela não devia estar em alta, contudo ela tem a sorte de Clayton ser um cara rico, porque ele paga a parada mesmo não acreditando nisso. É então que vemos o pai de Ná levando Christine até aquela mansão do começo do filme, onde revemos Dina, mais enrugada do que antes. Temos também o ajudante dela, que eu vou chamar de Robin. O plano deles é invocar a Lamia e prendê-lo no corpo de um bode inocente que Dina vai deixar do lado da garota. Quando Dina incorporar a mandinga, Christine deve colocar a mão da médium em cima da criatura, sendo que Robin será responsável por dar o golpe final. Então que Lamia chega no baile e possui Dina. Ele diz que não vai aceitar nenhuma oferenda mequetrefe de Christine e que ele quer o corpício da garota. E aí, vamos fechar? É aí que ela se irrita e coloca a mão da vidente em cima do bode, passando o encosto pra ele. Qual é? Agora eu me pergunto, Christine tava do lado do animal. Não seria mais simples ela ter ficado com o facão na mão e dado a tramontinada assim que a incorporação fosse feita pelo bicho? Outra coisa, por que raios eles não usaram uma arma de fogo? Sendo que seria muito mais fácil terem atirado à distância, impedindo que o cabrito corresse de lá. Esquece isso, porque Robin erra o golpe e encosta no bode, sendo possuído no processo, o que rende pra gente uma cena bem vergonha alheia, onde o cara aprende a dançar o samba do bode encapetado. Que porcaria, hein?
Dina se enfesa com as trapalhadas do grupo e expulsa o catiço do corpo de seu ajudante, o salvando. O problema é que a adrenalina é pesada demais pro coração da mulher, o que faz ele parar e aposentá-la pra sempre. É aí que o pai de Nai explica que o ritual não funcionou e que Christine agora vai ter que dar o botão pra outra pessoa, o que infelizmente vai condenar a alma do sorteado pra todo sempre. E adivinha quem que é o sortudo que Christine escolhe? Ele mesmo, o Stu. A garota chama o cara pra comer um misto quente e o ameaça dizendo que vai contar tudo pro chefe sobre ele ter roubado o cliente dela. É aí que o cara chora no banho, pedindo perdão pra garota, que por algum motivo aceita deixar a treta de lado. Oh, madre, no, por favor, te imploro. Não foi nada pessoal, senhor. Só estava pensando em minha família. Minha madre é doente, meu padre tira nossa comida do lixo. A garota então volta a falar com o pai de Na e finalmente usa um pouco de cérebro que ela tem, perguntando se pode presentear o botão pra alguém que já bateu as bolas. O pai de Na então consulta o manual de capirotagem pra amadores e fala que essa é uma ótima ideia. É aí que vemos a garota pedindo uma carona pro Cleitinho e mentindo dizendo que os 10 mil dólares dele não foram jogados no ralo. Só que infelizmente no meio do caminho o Cleito acaba freando o carro, fazendo com que a garota derrubasse um envelope. Por sorte ela recupera a parada e é aí que Christine se dirige até o cemitério da cidade. O problema é que no meio do rolê, Christine é atacada pelo lenço da senhora Ganushi, que é absorvido pelo sistema de ar do carro. No final das contas, Christine leva a melhor na trocação e consegue finalizar o pedaço de pano que sente dor. É o quê? É aí que entendemos que o plano da bancária é desenterrar o presunto da senhora Ganushi e dar o botão pra ela, o que não é bem aceito pela mulher engessada, e mesmo tendo se tornado um presunto, consegue puxar os cabelinhos da cabeça de Christine. Porém a nossa heroína não deixa isso barato e coloca o envelope com o botão goela abaixo, finalmente se livrando da maldição. No dia seguinte descobrimos que os 3 dias de aporrinhamento de lâmina terminaram, e felizmente nada aconteceu com Christine, que segue firme e forte. Ela ainda recebe uma ligação do Sr. Jax, dizendo que descobriram o que Stu fez, o que causou a demissão do cara e a promoção da garota. Muito feliz, ela decide passar o final de semana fora da cidade com Cleitinho e o encontra na estação de trem, já que eles estavam indo viajar pra praia, o que não faz sentido pra mim ela ter comprado esse casaco com 27 camadas. Antes de embarcar no trem, Cleitinho surpreende Christine, já que do bolso dele sai um envelope com o botão dado pela senhora Ganushi. É aí que Christine percebe que trocou os envelopes e o que ela enfiou na goela da véia doida era a moeda de colecionador que ela tinha dado pro cara dias antes. Agora me pergunto por que a raiz da Christine não abriu a porcaria do envelope antes de dar a oferenda amaldiçoada pra véia doida. Errou feio, errou rude. Nessa hora a garota poderia estar apelado pro desespero e ter feito Cleitinho aceitar o botão dela, o que condenaria a alma dele pra sempre, mas pelo menos ela seria a salva nesse momento. Pro seu azar, Christine não é uma vida torta e aceita o rojão, sendo puxada pra debaixo da terra bem na frente de Cleitinho, que eu tenho certeza que não vai mais zombar dessas paradas capirotescas. Arraste-me para o Inferno teve ótimas avaliações da crítica e boas do público, sendo que na minha opinião esse é um dos filmes mais legais no quesito capirotagem. Tem cenas toscas como a do demônio dançarino e a do lenço falante? Tem. Os efeitos especiais envelheceram mal? Sim, mas a trama é bem legal porque a premissa de ser amaldiçoado por negar um empréstimo bancário é super original. A direção também ajuda demais, já que temos ninguém mais, ninguém menos do que Sam Raimi por trás das câmeras e no roteiro também, o mesmo idealizador da primeira trilogia de Evil Dead. Além disso, as atuações são competentes e a senhora Ganushi com certeza foi uma das vilãs mais legais da década passada. Pena que o filme às vezes é completamente escanteado. Sendo assim, a minha nota para esse filme é um 8. Nas bilheterias o longa fez bonito, custando cerca de 30 milhões e faturando mais de 90, sendo que em março deste ano Sam Raimi afirmou estar desenvolvendo uma sequência. Então já sabe, se vocês quiserem ver esse potencial segundo filme aqui no canal, já deixa nos comentários a seguinte frase: eu quero. Segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí pra vocês e agora bora pra contagem de presuntos. O total de corpites no filme foi de apenas 4 presuntos e o troféu presunto de ouro vai pra Christine. Galera, também clica nessa playlist que tá aparecendo na tela, onde eu derrotei outros filmes do gênero, como Invocação do Mal, A Freira, Corrente do Mal, Atividade Paranormal e muito mais. Não esquece o like, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!